Olá, senhores internautas, eu sou o Major Reis e estou passando por aqui para comentar o decreto exarado hoje pelo prefeito municipal de Trindade, decreto número 2.439 de 6 de julho, ou seja, de hoje. Nesse decreto nomeia-se uma comissão sindicante composta pelos servidores Tiago Ananias, Wildson Pereira, Juliana Rocha de Andrade Silva, para que possam apurar possíveis irregularidades praticadas pelos servidores Fabrício Tomás, Lélcio Rodrigues, Edmar Alves, Fernando Cristino, Catiúcia Cristina e Ageu Alves. Ou seja, aquilo que se esperava que o prefeito Marden Júnior fizesse, ele fez. Hoje publicou um decreto instaurando uma sindicância e afastando por 30 dias esses servidores, os quais eu elenquei aqui, né? Fabrício, Lélcio, Edmar, Fernando, Catiúcia e Ageu. Por 30 dias eles estão afastados, infelizmente sem prejuízo da sua remuneração. Todavia, o devido processo legal e o princípio de presunção da inocência manda que se haja dessa forma. Ou seja, o servidor que está investigado, onde sobre ele pairam algumas dúvidas sobre os seus comportamentos na esfera administrativa, ele deve ser investigado. E aqui eu quero parabenizar o Fabrício Tomás, né? Porque ele já pediu, ele mesmo, de ofício, já pediu o seu afastamento das funções para que ele fosse investigado. Ou seja, antes mesmo do prefeito publicar esse decreto de hoje, eu já havia apresentado na manhã de hoje o seu pedido de afastamento, a fim de que fosse investigado e de que tanto a polícia quanto a esfera administrativa pudesse com mais tranquilidade investigar os fatos que envolvem o seu nome. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: muita gente falou, tem que se exonerar, tem que ir embora e etc. É necessário que se entenda que existe uma legislação, existe um trâmite legal que tem que ser cumprido. Muitas pessoas também nunca ouviram falar, então eu vou apresentar-lhes o princípio de presunção da inocência. E quer dizer que ninguém pode ser considerado culpado até sentença transitar em julgado. E aí, a partir do momento em que essa persecução penal, que é uma investigação feita pela Polícia Civil, que é uma investigação unilateral, como eu já disse, ninguém escuta contraditório na fase de persecução penal. Simplesmente o advogado, aliás, o delegado, vai juntar as provas, vai colher provas materiais, testemunhais, etc., para que possa corroborar a certeza do promotor em oferecer uma ação penal, né? Ou seja, constituir elementos para que o promotor possa oferecer a denúncia. Então, ainda está numa fase de investigação. Como não foram sequer denunciados, ainda a investigação ainda deve ter várias fases, então não se há nenhum motivo para exonerar o servidor. Por isso, a administração pública cumpre os seus ritos processuais, tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal. Então existe também o princípio do contraditório e da ampla defesa, que só vai começar a partir do momento que for oferecida a denúncia. Aí começa-se um processo onde os investigados ou denunciados, que a partir de então vão se chamar réus, vão ter o direito de constituir os seus advogados, apresentar o contraditório e levantar o contraponto das investigações que estão sendo feitas. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: eu parabenizo ao prefeito Marden Júnior por ter tido essa sensibilidade de afastar os servidores, instaurar a sindicância e aguardar o resultado da sindicância para que aí sim possa-se fazer a substituição dos secretários e encaminhar-se também cópia desses autos de sindicância, caso seja apontado ou se chegue ao indício de algum crime, diretamente ele vai para o Ministério Público. Então eu quero parabenizá-lo por essa sensibilidade, né? Isso é coisa de gente madura, é coisa de gente preparada, coisa de gente que está bem orientada. Politicamente, obviamente que muita gente queria outro desfecho, mas, como eu disse, existe um trâmite legal, existe todo um princípio do processo, do devido processo legal, onde todas as etapas têm que ser cumpridas, e a partir, caso isso aconteça, a partir do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, aí sim, começa-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Embora, na fase administrativa, que é um processo administrativo, o artigo 5º, inciso 55, diz o seguinte:
Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, lhes são assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Quer dizer que essa sindicância é um processo administrativo. Nessa sindicância, ele já vai ter oportunidade de defesa. E o resto, nós vamos aguardar para ver qual o desfecho. O fato é que o prefeito Marden Júnior tomou a medida correta, é a medida à luz da legislação, e conforme eu já disse várias vezes, eu já escutei isso da boca do prefeito, nada ilegal vai acontecer na minha gestão, e a lei será sempre cumprida. Eu sou o Major Reis e essa é a minha opinião.